Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai-nos. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Queridos fiéis, nós celebramos hoje o fim da oitava de Todos os Santos. Então, como é a segunda missa do vosso servidor, eu rezo domingo de manhã e essa pode-se escolher. Deixei Todos os Santos para a segunda missa. Nós vemos no que foi no lugar da epístola, a leitura do Apocalipse, em que Deus, nosso Senhor, ele marca os seus eleitos. Da péssima interpretação desse texto, sai a seita das testemunhas de Jeová, achando que só haverá uns 1.400 e alguns quebrados de marcados. Não. Esse texto está mostrando que Deus marcou nas 12 tribos, ou seja, em todos os povos, simbolizados pelas tribos de Israel, que já não existem mais, mas, bom, todo aquele povo que um dia foi eleito e de Deus, em todas aquelas tribos, Deus marcou alguns, que são poucos, mostrando que, bom, daqueles poucos, de muitos de cada tribo, poucos são aqueles que são de fato santos. Tem um santo, São Leonardo de Porto Maurício, bom, recentemente censurado por alguns tradicionalistas por aí, porque ele mostrava no seu livro, não, que são poucos os que se salvam. E como nós não queremos ouvir a verdade, então nós calamos os santos. Mas ao ouvir a epístola, não sei se arrancaram os versículos do Apocalipse para não assustar as pessoas, mostramos que são poucos, hein? Esses que se marcaram são santos, mas lembremos que no reino do céu só entram os santos. E depois, no fim da leitura, mostra que eles, junto com uma grande multidão, estavam adorando o Cordeiro imolado e dando ação de graças por todo sempre. Modernamente é preocupante, porque desde sempre, hein, já os santos padres, no seu tempo, que era de grande glória da cristiandade e santidade, mostravam que muitas almas iam para o inferno. E com o passar do tempo, a cristiandade aumenta, mas não quer dizer que este pequeno número não acompanha todos os séculos dos séculos, até Deus pôr um basta com a consumação do tempo e vier para julgar os vivos e os mortos. Mas por um lado que é assustador que são poucos, mas esse susto causa no homem que não deseja a salvação de sinceridade diante de Deus, uma profunda depressão e preocupação. Porque fala, são poucos, eu não faço lá grande coisa, então já se desespera da salvação. Por isso é mais fácil censurar o santo e rasgar o livro dele, do que ler o livro dele e falar, Senhor, eu quero ser desse pequeno número e me esforçar para ser um deles. É o que Santo Agostinho dizia, não comporte-se como um escolhido e serás escolhido. Então não é que existe um pequeno número e este pequeno número, ao ser pequeno, vai ser reduzido e obviamente não sou contado nele. Não é assim. Isso daí não é católico. Se nós queremos, e Deus nosso Senhor dá a sua graça a todos que buscarem a sua graça, e a sua graça tem uma finalidade, a salvação das almas. A graça de Deus não é um paliativo, hein? Que nós confessamos, comungamos e a nossa consciência ficou livre de algum peso por um momento e depois a vida continua no pecado e trilhando o caminho do inferno. Isso daí é o que o liberalismo ensina e bom, vendo que essas almas estão mesmo assistidas pela graça, mas sem esse compromisso com Deus Nosso Senhor de buscar a salvação, bom, vão para o inferno. Então, dilatar uma misericórdia que não existe porque é injusta em Deus Nosso Senhor, que seria blasfemo, e aí esses santos foram censurados e hoje todo mundo vai para o céu ou todo mundo vai para o purgatório e de lá, contemplando algo de justiça, põe essas almas no purgatório e de lá vão para a eternidade. É preocupante. Então, se nós celebramos os santos, não é para causar inveja, porque
eles foram generosos e nós mesquinhos. Longe de nós, inveja de santos tampouco é um sentimento católico, é abominável. Mas é para ver que eles conseguiram e nós também podemos conseguir. E eles que são muitos, se esforçaram de estar no pequeno número. Nós que somos muitos pecadores podemos, se queremos, nos esforçamos de estar no pequeno número e estaremos no pequeno número também daqueles que estão porque quiseram e Deus assistiu e eles se salvaram. Mas quando não existe esta disposição do querer, do buscar, do sacrificar, do fazer penitência para manter essa graça de Deus que todos alcançamos recebendo dignamente os sacramentos, Deus, como quer as almas salvas, aí vem as perseguições religiosas. Quando a cristandade está realmente em fervor, vem a perseguição religiosa para acrisolar o fervor e o aprovar. E quando a cristandade está em frívola, está superficial, vem a perseguição para que, perseguindo, o fervor aumenta. Então, se nós não buscamos os meios ordinários de chegar ao reino dos céus, Deus quer almas no reino dos céus. Deus vai permitir que venham perseguições religiosas para que, se não entram pelo caminho dos 10 mandamentos observados, dos sacramentos e as graças recebidas pela confissão, Santíssima Eucaristia, e preservar essa graça e aumentá-la, então qual outro meio de entrar no reino do céu? O martírio. Então, muitas vezes, a nossa frivolidade, a nossa indiferença, nossa falta de perseverança por não se esforçar no mínimo, clama um castigo de Deus merecido, e esse castigo merecido é para que entremos ao reino do céu, ou arrancando a nossa cabeça, ou se sacrificando cada dia no contínuo martírio de manter a graça de Deus entre nós. Então nós temos que ter isso presente, hein? Porque todos falam, uma perseguição é maravilhosa, vamos entrar no reino do céu mártir, não passando no purgatório, mas só que quem vive infiel à graça de Deus tem todas as disposições de ser um apóstata. Porque se não conseguiu resistir a uma maligna televisão, a um amaldiçoado site, a uma conversa abominável, quando tiver uma espada e dizendo cuspa no crucifixo ou morra, vai ser muito mais fácil cuspir naquele crucifixo e ser um réprobo e ali encontrar a nossa condenação. Então, Deus quer santos e Deus dá a graça de sermos. E se nós não somos, é porque há um problema em nossa vontade. Porque os santos receberam a mesma Eucaristia que vamos receber, assistiram a mesma missa que nós assistimos, passaram pelas mesmas tentações que nós passamos e eles não ficaram como nós ficamos. Porque queriam estar no número dos pequenos, dos poucos que são marcados e dos poucos que são salvos. Então, longe de desesperarmos da nossa salvação, que isso é um pecado gravíssimo, mas é ao contrário do desespero, encher de esperança, porque é possível, esse número Deus não fechou com o número X, então o reino dos céus tem a porta aberta e nós precisamos entrar nesta porta e salvar a nossa alma. Por isso nós somos católicos. Porque se nossa profissão da verdadeira fé não é para sermos verdadeiros filhos da Santa Igreja e como verdadeiros esforçar contra toda falácia, contra toda falsidade, que é em definitivo pecado, seja em matéria de fé ou de moral, então a nossa profissão de fé é uma fraude. Porque a verdadeira Igreja foi posta neste mundo para salvar neste rebanho que Deus, nosso Senhor, vai suscitando, que são as almas, somos todos, pessoas que queiram deste barco, deste porto seguro, que é a Santa Igreja, entrar no reino dos céus. Então, peçamos a Nossa Senhora essa graça, hoje que concluímos essa oitava, peçamos a todos estes, pequeno número, mas é uma multidão em definitiva, que nos ajudem. E aí está, então, a importância de sermos devotos dos santos. Apoiados no fim que eles conseguiram, com a graça de Deus, também estar entre eles e louvar a Deus e bendizer a Deus por toda a eternidade. Que Nosso Senhor nos conceda essa graça, porque esta é a vontade de Deus. E que também nos conceda a graça, então, de submeter a sua vontade, que nos dá a graça, que nos submetamos à sua vontade, e aí a santidade começa a ser algo real em nossas vidas, independente do estado, independente da idade, independente da quantidade de pecados passados, tudo isso daí está solucionado com a graça de Deus, que é onipotente e vai fazendo o homem ser santo, de fato, santo de verdade,
que parte deste mundo para o altar de Deus, que é o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.